do dia na padaria Flor de P, comer aquele bistecão no almoço, que espetáculo. Tá com a gente o Luciano Henrique, ex-meia, que surgiu no Taubaté, se destacou no Atlético Sorocaba, como eu falei, passou pelo Santos Internacional, Coreia do Sul, mas realmente ficou conhecido no cenário nacional, tetracampeão pernambucano, campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, com aquele timaço da equipe do esporte. O Luciano Henrique tá com a gente. Tudo bem, Luciano? Boa tarde e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Vieira, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da CBN. Estamos aí para a gente bater um papo legal, um papo bacana sobre futebol, né? É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Luciano. Luciano, o que você está fazendo hoje? Você está morando em Taubaté, você é nascido em Tremembé, que é ali coladinho, você está em Taubaté, o que você está fazendo hoje, Luciano? Isso, eu sou de Taubaté mesmo, né? Eu só nasci em Tremembé, mas é junto praticamente, né? Taubaté e Tremembé. Hoje eu dou aula aqui no TCC, né, no Taubaté Country Club. A gente trabalha na área do futebol mesmo, com a molecada. E também sou treinador, né, do Sub-15 do Taubaté. É mesmo? A gente tá parado por causa da pandemia, a gente não teve calendário, não teve competição, mas eu tô na área do esporte mesmo, no futebol. Que legal, Luciano, não sabia que você estava no Sub-15 não, bom saber, bom saber. E a molecadinha tem noção do que jogou o Luciano Henrique ou você nem comenta nada, deixa a molecada, hoje em dia da internet vai lá buscar, né, de repente ele vai dar uma pesquisada, Luciano Henrique jogou no esporte e de repente eles vão saber quem era o Luciano. Você conta umas historinhas para eles também ou não? Eles ficam sabendo, né, mais os pais que falam, né, por causa, já vai fazer 7, 8 anos que 7 anos praticamente que eu parei de jogar futebol, e na época que eu jogava a molecada era bem pequenininha ainda, mas eles conhecem, eles sabem, uma vez ou outra eu conto uma história, né, de alguma coisa bacana que aconteceu, mas eles perguntam muito, né, mas hoje a rede social tá aberta aí, é fácil você ver, é fácil você pesquisar, né. Com mas certeza. Eles perguntam muito e sempre estou conversando, né, sempre estou passando um pouquinho da experiência, né, do que eu passei no futebol profissional, sempre estou passando e contando história para eles. Ótimo. Luciano, eu vou colocar nessa roda aqui o nosso comentarista, o Edson Fonseca, vai te dar um abraço e já vai emendar a primeira pergunta. Diz aí, Fonseca. Um abraço, Luciano, prazer conversar com você. Há anos atrás, aí a questão dos 15, 20 anos, tanto em Taubaté, Tremembé, quanto em São José, quantos grandes jogadores a gente viu começarem no futebol varziano, tá certo? No futebol amador de suas cidades. Hoje, por que não surgem craques? E aproveito para complementar. Se surgisse hoje um jogador com muita qualidade, coisa que, repito, a gente tinha 15, 20 anos atrás nos campos amadores e varzianos do Vale do Paraíba, teria lugar de um time grande? Porque a gente vê tanto perna de pau jogando atualmente no futebol brasileiro, não é fácil não, né, Luciano? Ô Edson, prazer estar falando com você aqui. Então, antigamente, né, a gente está acompanhando o futebol, isso aí é bastante jogadores, né? Eu via na várzea, nos campeonatos, na rua, né, na velha pelada de rua, nos parques, né, eu mesmo fui do futsal de rua, depois fui pro futebol de campo. Hoje acho que mudou muita coisa, né, hoje, principalmente esse negócio de internet, da criançada, hoje você não vê criançada mais na rua brincando, antigamente brincava de pega-pega, corria, esconde-esconde, já emendava no futebol, você já tinha uma agilidade maior, você driblava a árvore, você pulava muro. Hoje você não vê nada disso, né? Hoje estão direcionados já na escolinha, né? A criança tem que... eu que estou no Sub-15 lá, ou às vezes amigos que são treinadores de outro clube, quer que o garoto chegue num Palmeiras, num Corinthians, numa equipe grande com 15, 13 anos, que seja pronto já, né? Que o jogador chegue pronto. É muito difícil. Você vê aí que hoje no profissional você vê que não tem jogador pronto ainda, né? Você vê cada lance de passe, hoje não tem um drible bonito no futebol mais, quem faz é Neymar, Messi, olha lá, né? A gente vê o futebol brasileiro nosso, é até triste de ver a gente assistir um jogo e ver um futebol bonito, né? Acho que mais isso, o futebol acabou um pouco aquela coisa de criança, de moleque de rua, né? Hoje os campos society, tudo uniformizadinho, tudo bonitinho, é bacana, é bonito de ver, mas daí sai um jogador mais mecanizado, né? Um jogador mais travado. Eu penso assim, né? O que eu vejo, né? Eu fiz curso da CBF, treinador, tudo, e a gente foi muito abordado sobre esses assuntos aí, né? Acho que da criança brincar de futebol, né? Hoje o garoto com 13 anos já tem um contrato com a marca de uniforme, de chuteira, já tem uma responsabilidade em cima de ter que ganhar dinheiro para
levar a família junto, então acho que isso perdeu um pouco aquele brilho do futebol, né? Sem dúvida. E hoje você falou aí do Neymar, do Messi, quando faz uma jogada mais bonita, o juizado ainda pune o cara, porque tá jogando futebol, tá fazendo aquelas jogadas que antigamente era absolutamente normal. Mas, Luciano, me diga uma coisa, você começou aí no Taubaté, depois você passou por Juventus, jogou no Guaratinguetá, aliás, hoje eu estive com o Renato Santiago, ele te mandou um grande abraço. Você jogou com o Renato no Taubaté ou no Guará? Ou no Atlético Sorocaba? Poxa vida, o Renato é um grande amigo, um amigão mesmo, quero aproveitar para mandar um abraço para ele. Assim, profissionalmente a gente não chegou a jogar junto, né? A gente jogou contra, mas assim, depois que a gente parou de jogar futebol, a gente montou o time Master, né? Sim. Teve uns campeonatos aí que a gente chegou a jogar junto, mas é um grande amigo. Eu comecei no Taubaté mesmo, né? Comecei nas categorias de base do Taubaté, em 94, na época 94, 95, daí logo já fui pro profissional, mas aqui no Vale do Paraíba, eu tive destaque no antigo Corinthians Vale, né, que era de Caçapava. Sim, exato. Daí, onde eu fui artilheiro da competição e fui pro Atlético de Sorocaba, né, que era uma equipe que tinha acabado de ser adquirido pelo Reverendo Moon e tava com um investimento forte e tal, e nessa época a gente já foi campeão da Série A3, campeão da Série A2 e onde a gente ficou um bom tempo na Série 1, a Série A1 do Paulista, né? E onde eu tive destaque, né? Jogando contra as equipes grandes, né? No Atlético Sorocaba eu tive a oportunidade de ir para o Santos, mas antes eu tive a passagem também pelo Guaratinguetá. Quando eu estava já no Atlético Sorocaba, já fui emprestado, né? Porque teve uma época que a gente ficou de férias lá antes do campeonato, da Série C. Acabou o estadual, a gente ia ficar de férias. E o Guaratinguetá estava disputando as finais da B1, se eu não me engano. E eu tive um período bem curto, foram 3 meses, mas foi bacana por estar em casa, né? Estar aqui no Vale do Paraíba, estar perto dos amigos, foi bacana demais. Sem dúvida alguma. Mas você foi parar na Coreia. Como é que você foi na Coreia? Então, foi na época do Santos, né? Eu cheguei em 2005 no Santos. E daí em 2006, quando o Luxemburgo acabou de voltar do Real Madrid, eu tive uma passagem muito boa com ele no Paulistão, peguei uma sequência bacana de titularidade, me destacando no início do Paulistão, e veio essa proposta, né, do time da Coreia. Tinha o treinador brasileiro lá, o Sérgio Farias, era o treinador brasileiro que estava lá, e ele conhecia bastante o Santos, por ter trabalhado na base do Santos, né, nas seleções de base também. E nessa época foi que os clubes, né, coreanos, eles gostam muito de brasileiro lá, e são 3 estrangeiros por clube, e vieram bastante olheiros, né, para ver os jogadores, principalmente no Campeonato Paulista. E foi um desses jogos aí que interessou pro Pohang Steelers, né, que é o clube coreano, e foi uma oportunidade muito boa para mim também, porque na época eu tinha contrato com o Santos ainda, eu fui por empréstimo. E tanto para mim quanto para o Santos foi uma proposta muito boa, mas foi bacana, uma experiência muito bacana, o profissionalismo deles, né, dos clubes coreanos lá, foi muito bacana mesmo. Perfeito. E aí depois, diga, Fonseca. Perguntar para o Luciano, como você surgiu no Taubaté, tá certo? Depois você foi para o Corinthians Vale, como você bem disse, no Guaratinguetá. Você tinha empresário na época? Como é que funciona hoje? Se você não tiver empresário, você não joga em lugar nenhum. Tá certo? Como é que era na sua época? Era você que acertava o outro clube? Como é que funcionava? É verdade. Hoje, como a gente estava conversando, né? Hoje o garoto de 13 anos já tem empresário, já tem uma marca de material esportivo por trás. Na minha época, eu jogava campeonato futsal, né? Pelo Taubaté Country Club, que é onde eu trabalho hoje, onde eu dou aula. E jogava campeonato taubatiano aqui pela Volkswagen, né? Pela DC Volkswagen. Daí, na época a gente foi campeão, eu recebi um convite de fazer um teste no Taubaté, nos juniores. Aí eu fui, né, fui bem, e logo no primeiro ano já comecei a integrar a equipe profissional. Mas até chegar no Atlético, até chegar no Santos, eu não tinha empresário. Chegava, conversava direto comigo, não tinha essa de empresário. Aí depois, quando eu fui para o Santos, daí para a Coreia do Sul, né, que eu vi a necessidade de ter alguém para negociar com a gente, né, para colocar à frente para negociar, mas antes disso foi na raça mesmo, me ligavam, conversavam, né, tive bastante proposta de empresários, né, para tomar conta da minha carreira, mas, puxa, eu tinha um pé atrás por vários amigos também que já tive no futebol, ter decepções com empresários, mas chegou numa fase que eu tive que ter um empresário, e foi até o final comigo, o Nenê Bete, um rapaz de Campinas, muito
gente boa, me ajudou bastante e a gente correu junto até o final da minha carreira. Pois não, você. Como é que é empresário? É que nem um corretor de imóvel? 6% da venda do imóvel é do corretor, do empresário, é a mesma coisa? Como é que funciona? Se é que você pode contar, não sei. Não, claro, sim, depende. No meu caso, hoje tem atletas que assinam com o empresário, tem contratos, 2 anos, dá certa porcentagem, 10% do valor bruto da negociação, vai do que acertado que eles conversarem. No meu caso, o Nenê, ele era meu empresário, mas a gente só tinha um acordo de o clube que a gente fechasse, eu pagava porcentagem para ele. Eu assinava uma autorização para ele negociar com tal clube. Acertamos a negociação, pagava 10% do valor total do contrato para ele, assim que funcionava. Mas hoje o pessoal já faz, se eu não me engano, ainda é no máximo 2 anos, né, que hoje pode fazer uma empresa com um atleta. Daí vai do que eles negociarem em cima disso. Tem negociação em cima de material esportivo, né? Conseguir um material esportivo, daí ganha em cima também. Tem várias vertentes aí que hoje o empresário consegue ganhar junto com o atleta, né? Mas no meu caso específico era só uma autorização, né? Que assinava para tal clube. Perfeito. Ô Luciano, sem dúvida alguma, a sua melhor fase no futebol, sem dúvida, acredito eu, tenha sido a sua passagem no esporte. E neste momento, lá em Recife, tem 2 torcedoras do esporte que são suas fãs, e fãs, obviamente, do esporte, do Leão, da Ilha do Retiro. É a Fernanda Rocha e a Roberta Rocha, são minhas amigas. Inclusive, a Nanda Rocha, ela me levou quando eu estive em Recife para conhecer a Ilha do Retiro. Estava tendo jogo lá, não deu para eu ir assistir o jogo, mas ela me levou para conhecer as instalações, sala de troféus, onde eu pude entrar quando eu estive lá. Estava a trabalho para outra coisa, mas ela acabou fazendo essa gentileza de me levar lá e tudo mais, e elas estão te ouvindo, inclusive é aniversário da Fernanda, e elas são torcedoras e gostam muito do seu futebol. Queria aproveitar o espaço e mandar um abraço para elas, que elas estão te ouvindo lá em Recife. Luciano. É Roberta e Fernanda, isso, Roberta, né? E Fernanda, isso. Que jóia. Então, vou mandar um abração para as torcedoras rubro-negras aí, Roberta e Fernanda Rocha. Feliz aniversário também, bastante saúde, paz, felicidade. Torce para um clube que eu tenho muito carinho mesmo. Tive a oportunidade de agora em julho ir para Recife, né? Eu fui lá com a minha mulher, a gente foi lá para passear um pouco, fomos lá rever os amigos, né? Que ficou da antiga lá, né? Como você foi também na sala de troféus lá, fomos passear, muita saudade desse clube. Mas é isso, obrigado pelo carinho, né? Pelos anos que eu passei no esporte, fui muito bem tratado, fui muito bem querido e foram, né, uns melhores anos da minha vida, pelos títulos, né, por tudo que a gente conquistou aí no esporte, pelo título histórico da Copa do Brasil. Mas queria mandar um abraço para a Roberta, para a Fernanda aí. Deus abençoe muito vocês. Ô Luciano, para a gente fechar, infelizmente o nosso tempo é escasso, até já estourei, mas vamos seguir aqui com essa última. Você viveu 2 momentos, você viveu os melhores momentos da sua carreira no futebol, no esporte, mas teve 2 momentos. A Copa do Brasil, que vocês foram campeões em cima do Corinthians, haviam perdido o jogo aqui em São Paulo por 3-1, o Carlinhos Bala fez aquele gol no finalzinho do jogo, que muitos aqui em São Paulo disseram, esse gol vai dar o título pro esporte lá em Recife, e foi mesmo, né, que vocês fizeram 2-0 lá, inclusive o segundo gol foi seu, e depois vocês viveram aquele momento da Libertadores, que o Marcos faltou só chover lá na Ilha do Retiro, defendeu 3 pênaltis, inclusive um batido por você. Queria que você falasse rapidamente da final da Copa do Brasil, o ápice, o título e a decepção pela eliminação na Libertadores. Então a Copa do Brasil foi uma coisa mágica, né? A gente tinha uma equipe muito forte, a gente tinha sido campeão pernambucano já invicto, né? E com o Nelson Batista, a gente tinha um elenco muito experiente e fomos eliminando, né? Fomos acreditando durante a competição que era possível, eliminando Palmeiras, Internacional, Vasco, até chegar na final contra o Corinthians. Realmente o jogo no Morumbi, né? Do primeiro jogo da final, o Morumbi entupido de corintianos. Eu tava lá. A gente, então, a gente foi surpreendido com 2-0 no começo do jogo e daqui a pouco 3-0 não era o que a gente imaginava, né? Mas a gente teve
né, competência e sorte também. Na verdade foi o Enilton que fez o gol, né? O Carlinhos Bala fez a jogada, o Enilton fez o gol. Tem razão. O Enilton que jogou no Palmeiras, né? O Carequinha Sim. fez o gol no finalzinho. E a gente voltou para Recife com a esperança com a certeza que a gente conseguiria ser campeão, porque a gente lá na Ilha do Retiro, quase todas as equipes, a gente fez 2 ou mais de 2 gols, né? Nessa edição da Copa do Brasil. Mas a gente estava numa sintonia tão grande, nossa equipe já era uma equipe bem experiente, né? Naquela época, acho que foi a média de idade era mais alta da Copa do Brasil. Eu já estava com 29 para 30 anos, Magrão 31, Dutra 31, Leandro Machado, o Sandro Goiano, tudo na faixa dos 30 anos, já era uma equipe bem experiente. E quando chegou para a gente jogar na final da Copa do Brasil, né, o segundo jogo lá, a gente tinha certeza que a gente, se fizesse um gol pelo menos no primeiro tempo, a gente conseguiria levar essa taça, né, para nós. Mas a gente logo no primeiro tempo a gente definiu o jogo. Eu fiz uma jogada individual lá e consegui dar uma assistência pro Carlinhos Bala e fiz o segundo gol, né, numa jogada, um rebote que sempre eu ficava ali na entrada da área, peguei de esquerda e o Enilton atrapalhou até o Felipe e a gente conseguiu fazer 2-0, mas é um título, né, tá na história do esporte, é o maior título, né, de um clube nordestino, né. Sem dúvida. E é muito feliz, como eu falei, tive agora há pouco lá em Recife, é muito legal o carinho do torcedor, onde a gente vai realmente né, para tirar foto, para dar autógrafo, é muito gostoso. E depois teve a Copa Libertadores, né, que a gente tava na mesma batida, a gente saiu de um grupo que era o grupo da morte, né, era a LDU que tinha acabado de ser campeã da Libertadores, Palmeiras e Colo-Colo no Chile. A gente com uma rodada de antecedência já tinha classificado em primeiro, né. Pois é. E a gente teve o azar no último jogo, o Palmeiras ganhar do Colo-Colo, classificar e dar na soma total a gente pegar o Palmeiras de novo. E a gente perdeu de 1-0 no Parque Antártica e no segundo jogo lá na Ilha do Retiro realmente a gente atropelou o time do Palmeiras. A gente teve umas 3, 4 chances de fazer gol com o Paulo Baier, comigo, com o Magali, mas o Marcos aquele dia tava, não é à toa, né, que é São Marcos, o Marcos realmente fechou o gol. Pois é. E eu tive a sorte também de fazer uma jogada do gol, a jogada individual, que era uma característica minha, aí driblando, bati cruzado, o Wilson fez 1-0 e levou para os pênaltis, né? E eu estava tão confiante que aquele jogo lá fui muito bem, não só eu, mas todos os jogadores, né? A gente foi muito bem naquele jogo. E eu fui o primeiro a bater, e o Marcos Manzado já foi pegando logo o meu, né? Depois pegou o do Dutra, do Fumagalli também. E infelizmente a gente saiu daquela edição, mas foi uma Libertadores também para ficar na história, vai ficar na nossa memória. Acabou o jogo, a torcida toda na Ilha do Retiro em pé, nos aplaudindo, porque viu o nosso esforço, viu nossa batalha, né? E foi muito bacana. Eu tenho certeza que a gente conseguisse passar do Palmeiras, a gente ia muito mais longe, mas infelizmente o futebol é isso, né? A gente não conseguiu e ficamos no meio do caminho, mas foi muito bacana, muito gostoso mesmo. Maravilha. Luciano, quero te agradecer, obrigado pelo bate-papo, bom ouvi-lo, bom saber que você está bem, bom saber que você está envolvido aí com o Taubaté, que eu tenho certeza que você gosta muito do time da sua cidade e os garotos aí do Sub-15 só tem a crescer com você de técnico. Um grande abraço para você, sucesso e até uma próxima, Luciano. Obrigado, meu irmão, obrigado, foi um prazer participar com vocês aí, estou à disposição quando precisar, só chamar, vou dar um toque também, quero dar um abraço a todos aí que estavam nos ouvindo aí com carinho, tá? Tenham uma semana ótima aí, fiquem com Deus, um abraço. Amém, para todos nós. Conversamos com o Luciano Henrique, ex-meia do futebol brasileiro. Como eu disse, fez grande sucesso no Sport Recife, mas passou por vários clubes e você viu que é uma simpatia o Luciano. Gentilmente, quando o Celso Gomes fez o contato com ele para conversar aqui com a gente, falou, vamos lá, vamos conversar, vamos bater papo. Você viu que o papo, quando é bom, ele rende. Inclusive, eu estourei todo o horário aqui, mas vamos que vamos. 4h37, a gente vai pro repórter CBN recuperado pelo nosso Edson